O Internacional que já está em Porto Alegre e agora foca na partida contra o São Paulo, próxima quarta-feira. De acordo com o técnico Mano Menezes, é um jogo muito importante. O Internacional que agora vai ter uma sequência dificílima no Campeonato Brasileiro, pegando apenas times que estão na parte de cima da tabela. Além disso, o Internacional que agora, nessa semana, tem a abertura de janela de transferências, que ocorre amanhã. E a tendência do Inter é fechar com um centroavante, um camisa 9, que é uma posição nesse momento urgente no Internacional e que propriamente o técnico Mano Menezes pede para a direção trazer. E aí tem dois nomes que aparecem sempre muito forte, dois nomes que inclusive a direção já abriu negociações, inclusive já fez propostas. Só antes de a gente seguir com esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui esse vídeo com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá achando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, mas ainda não é inscrito, aproveita também e te inscreve, que é muito importante. Outra coisa que eu quero te falar é que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, além de ter uma performance totalmente interessante e a entrega ela é totalmente sigilosa. Vai aqui no primeiro link na descrição e adquira agora mesmo, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações. O Inter que jogou ontem contra o Atlético Paranaense, empatou por 0-0, retornou nessa manhã agora para Porto Alegre e agora o Inter vai ter, entre aspas, domingo, segunda e terça para se preparar para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Promessa de casa cheia no estádio Beira-Rio, o clima vai estar bom, a tendência até é que o Internacional faça a promoção do ingresso para conseguir botar mais torcedores nesse jogo contra o São Paulo. É um jogo onde o Inter precisa vencer, né, porque o São Paulo é concorrente do Inter ali na vaga da Libertadores, não só de forma direta, mas também de forma indireta ali na pré-Libertadores, e o São Paulo, né, que vem disputando também outras competições, como por exemplo a Sul-Americana, assim como o Internacional. E a sequência do Inter agora é muito importante o Inter fazer os 3 pontos com o São Paulo, porque a sequência do Inter é extremamente complicado. O Inter pega o São Paulo no estádio Beira-Rio, depois o Inter joga no Allianz Parque contra o Palmeiras, volta a jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Só aí eu já falei 3 times que estão nas principais competições até o momento. São Paulo está na Copa do Brasil Sul-Americana, o Palmeiras também está na Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro também está na Libertadores e também, né, faz briga ali com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Então são 3 clubes muito difíceis que o Inter vai pegar e é importante daqui a pouco, se o Inter ainda tem um certo interesse ou ainda pensa em conseguir ganhar um Campeonato Brasileiro, pelo menos fazer 7 pontos em 9 contra esses 3 clubes, e esses 7 pontos precisam começar com o São Paulo, onde teoricamente entre esses 3 é o time um pouco mais fácil de se ganhar, até porque já vem com uma alta carga de jogos, fez um jogo muito difícil agora no meio de semana contra o Palmeiras, então existe possibilidade inclusive de fazer jogadores, né, ainda estão muito desgastados para essa partida agora do meio de semana. Outra coisa também, né, que depois dessa sequência o Inter ainda joga com Fortaleza, lá no Castelão. Fortaleza está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, apesar de ser o lanterna no Campeonato Brasileiro, é um time muito chato de jogar, é um time muito complicado, nem era para estar como lanterna no Campeonato Brasileiro, né, acabou se tentando priorizar a Libertadores, uma espécie de tentativa para poder ganhar a Libertadores, chegar a uma posição ali interessante da fase internacional, mas nesse momento é muito improvável que o Inter consiga fazer alguma coisa. O Fortaleza, principalmente, consiga fazer alguma coisa com o Campeonato Brasileiro, já tá muito complicado, mas o Inter tem uma sequência muito complicada agora, esses próximos 4 jogos, fora que depois ainda tem o Melgar pela Sul-Americana. Outra coisa que eu quero te falar, né, agora é sobre negociações do Internacional, né, falando mais precisamente sobre o Nahuel Bustos, atacante do Manchester City, que o Inter fez proposta de empréstimo para o clube inglês, e o Inter só faltava nesse momento o jogador, né, se tem interesse ou não em vir para o Internacional, em vir para o futebol brasileiro, jogar aqui em Porto Alegre, jogar a Conmebol Sul-Americana. Mas entrou um outro time na parada, que está fazendo inclusive um acordo com o Manchester City, que é o São Paulo. São Paulo também quer o Nahuel Bustos e o São Paulo está fazendo uma negociação tanto quanto diferente com o City. O São Paulo ele vai dar a prioridade para o City para contratar jogadores na sua categoria de base. Ou seja, todos os jogadores que o São Paulo formar nas suas categorias de base, o Manchester City vai ter prioridade. O que isso tem a ver com o Internacional? Tudo. Porque o São Paulo, o que o São Paulo vai ganhar em troca? O São Paulo vai ganhar em troca 5 jogadores por empréstimo do Manchester City durante esses próximos anos, né? O São Paulo pode escolher 5 jogadores que o City não quer mais e o City dá por empréstimo esses atletas.
E quem é que pode vir por empréstimo para o São Paulo? E inclusive o São Paulo tem interesse. Esse mesmo, o Nahuel Bustos, que é um jogador que inclusive o Inter fez proposta, mas como agora tá esse acordo, né, de prioridade para ambos os lados, o City teria a preferência em liberar esse jogador para o São Paulo, né, além de ser um clube que tá jogando Copa do Brasil, tá jogando Campeonato Brasileiro, é do centro do país, conseguiria pagar um pouco mais também pro Nahuel Bustos e o City em contrapartida também ganharia essa prioridade para contratar depois jogadores da categoria de base do São Paulo. Então o Inter tá atrás nessa negociação envolvendo o atacante argentino, não tá descartado ainda que esse nome possa vir para o Internacional, mas a partir de agora essa negociação ficou bem complicada para o Internacional. Nesse momento está até improvável dizer que o Bustos, né, venha para o Internacional. Outro nome que também tem uma situação um pouco complicada é a do Benedetto, né? O Inter vê ali no Benedetto uma oportunidade de mercado. O Boca, apesar de querer se desfazer do jogador, quer contar com o jogador. Por quê? O Boca quer se desfazer desse jogador para enxugar a folha salarial, mas apenas para a temporada de 2022. Ou seja, o Boca quer liberar apenas 6 meses do Benedetto. A partir de 2023, o Boca quer contar com o jogador. E a ideia do Inter não é essa. O Inter não quer ter um centroavante só por 6 meses e depois voltar ao problema lá em janeiro para trazer um novo centroavante. O Inter quer contar com o Benedetto, que tem 32 anos de idade nesse momento, pelo menos 12 meses. Ou até esses 6 meses que o Boca quer, mas que o Inter pelo menos tenha um passo fixado, uma possibilidade de compra de jogador no final da temporada. E o Boca não. O Boca já quer esse jogador para 2023, porque o Boca vai voltar para a Libertadores de 2023 e vai precisar de um bom centroavante, que é o caso do Benedetto, né? Como o Boca já caiu da Libertadores e agora tem que enxugar, porque até o final do ano não vai ter mais nenhuma competição, vai ter só o Campeonato Argentino e a Copa Argentina, que para o Boca é algo fácil, que ele não precisa do Benedetto para ganhar. O Boca quer se desfazer do jogador, mas quando retornar para a Libertadores no próximo ano, aí ele quer novamente contar com esse jogador. Ou seja, o Benedetto também é um jogador que é muito difícil de vir nesse momento por essas coisas que eu tô te falando, né? Esses fatos que eu tô te falando, que fazem ele ficar longe do Internacional. Pode ser que o Inter daqui a pouco tente seduzir o jogador, o próprio jogador queira sair do Boca, né? Em função de todo esse atrito que ele vem tendo lá, todas as polêmicas que ele vem acontecendo, esse desgaste que vai ocorrendo, pode ser que o jogador queira sair de forma definitiva da equipe argentina. Mas, como eu falei anteriormente, né, o Benedetto também é um jogador que tem uma certa identificação com o clube. Então, é uma negociação também extremamente complicada para o Internacional dar certo. E esses dois nomes, né, Nahuel Bustos e Benedetto, são dois nomes que já ficaram mais perto e hoje são umas negociações um pouco mais complicadas. Tanto que o Inter olha já para outros nomes, como por exemplo o Mikael, né, da Salernitana, que é um nome que o Inter estava tentando, mas aí descobriu que esse jogador está com excesso de peso, aí o Inter esfriou a negociação. Tem outros nomes estrangeiros que o Inter também está de olho. Então o Inter começa a dar uma olhada para outras possibilidades de outros centroavantes. Deixa aqui nos comentários também qual centroavante tu gostaria de ver no Internacional, qual tu acha que seria interessante se tu tivesse que dar uma dica aí para a direção do Inter. Deixa aqui nos comentários qual nome tu traria, tá bom? Então vamos ficando com esse vídeo por aqui, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com novas informações. Não esquece também de comprar aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma performance totalmente inovadora e muito tecnológica, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!